Gente, boa noite. Curte a live, compartilha, por favor. Curte a live, compartilha. Vamos estar orando, né, gente? Entrei mesmo só para estar orando. Tô sumida daqui, né? Muitas coisas acontecendo, só Deus sabe, né? Mas é isso, gente. Tem hora que tem que dar um tempo, né, de internet, um tempo de redes sociais, buscar também ficar mais sem internet, sem ficar só nas redes sociais, né? Às vezes é bom, entendeu? O Natalzinho aí tá falando, né, que, moça, sinceramente me ajuda. Eu sinto a presença de Deus em casa, mas na igreja não consigo. Então tem algo errado aí, viu, Natal? Tem algo errado aí. Então, a Bíblia fala, né, que quando o Senhor Jesus, ele foi conversar com aquela mulher, ela não era do povo do judeu, né? Não era da descendência ali, da raiz de Jesus. E ela falou com ele assim, aonde que era para adorar? Se era no monte, ou se era em Jerusalém, né? Na casa de Deus, tipo no templo, né? Igual uma igreja hoje. Tem várias igrejas, né? Dependente da placa. E aí ela perguntou se era na Jerusalém, na cidade, né? Ou era no monte, como é que era esse negócio? E Jesus respondeu para ela e falou, né? Eu não procuro, não é nem só em Jerusalém, nem só no monte, mas eu procuro verdadeiros adoradores que adoram o Pai, né? Que é Deus, em espírito e em verdade. Então o Senhor não está preocupado, né? Se você sente presença na sua casa ou lá na igreja, entendeu? Ele está procurando na terra verdadeiros adoradores, que o adora em espírito e em verdade. Ana, por que a gente tem que congregar? Porque é uma ordem também, Natan. É uma ordem dada por Deus, está na palavra do Senhor, né? Ele manda congregar. Ele é uma ordem a gente estar em comunhão com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo significa pessoas, né, ali reunidas. E o Senhor Jesus é o cabeça da igreja, mas o corpo é eu, é você, são pessoas, entendeu? E por isso que tem que congregar, né? É uma ordem. Às vezes não fazemos porque queremos, mas fazemos porque queremos obedecer a palavra de Deus, né? É isso. Então, mude de igreja, sei lá, faça algo. Mas não fique também sem congregar, porque você está errando nisso também, entendeu? Talvez eu até entendo, né? Hoje em dia tá difícil, né? Congregar. Não é só numa igreja, não é em uma determinada placa, né? De igreja, mas no geral. A gente for olhar hoje em dia, né? Qualquer igreja que você for, vai ter pessoas ali defeituosas, né? Tanto no altar, tanto nos bastidores ali, né? Nos bancos, na cadeira, seja o que for ali. Mas é assim mesmo, né? A Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele não veio para os sãos, porque os sãos, ele não precisa de médico, mas ele veio para os doentes. Por isso que a igreja é comparada hoje como hospital, né? E a Bíblia também fala que o Senhor Jesus, ele não veio para os justos,
Ele não veio para a pessoa que é justa na terra, senão todo mundo, nós já tinha sido arrebatado. Mas ele veio para pecadores, né? Ao arrependimento. Então, qualquer igreja que você for, Natan, você vai ver coisa errada. Às vezes, não é legal você ver no altar, né? Porque você espera que alguém ali que está regendo, né? A liderança esteja bem. Mas talvez o irmão do lado, da esquerda, da direita, da frente, da trás, ou até mesmo a gente, entendeu? Então, o meu conselho ultimamente que eu tenho falado para pessoas que me fazem essa pergunta é a gente cuidar da gente mesmo, entendeu? Porque se você for olhar as pessoas, vai ter erros, como nós também tem, alguns maiores, outros menores, mas tudo é erro, né? Não deixa de não necessitar da graça, da misericórdia e do poder de Deus na vida, né? É isso. De nada, viu, Nathan? Seja bem-vindo em nome de Jesus. O Nilson aí chegando, né? Dando boa noite. Boa noite, viu? Obrigada, viu, Nilson? Pra você também. Amém, Gessivan. Verdade, o nosso alvo tem que ser Jesus, né? Gente, eu tô sumida aqui, sabe, por causa de que hoje tô 62 pessoas, meu Deus. É por causa que tá acontecendo algumas coisas, né? Mas eu entrei também um pouquinho para estar orando, né? Hoje eu não vou pregar, não vou falar nada. Porque, Ana, você não tá trazendo mais a palavra aqui? Não é porque eu não quero, gente. Não é porque eu não quero trazer a palavra de Deus. Mas certas coisas, igual quem me acompanha aqui mais, sabe? Às vezes eu trago aqui palavras e alguém entra aí, né, e fica falando coisa que não tem nada a ver. Ah, Ana, mas você vai parar de pregar só porque tá entrando alguém aí falando coisa pra você parar? Não, não é isso. Não é isso. Eu acho que há tempo para tudo, há tempo até de você pregar. Mas eu não creio que também você tem que ficar todo dia ali, entendeu? Porque você também tem vida, você também é ser humano. Você precisa também ter o seu momento ali com o Senhor, né? Ter ali sua reflexão e etc. Então, é isso também, né, gente? Às vezes a gente perde muitas coisas porque tá focado ali, né, trazer na internet. Mas e a vida da pessoa com Deus no particular? E a vida dela também com o Senhor, só ela e Deus, né? Então, não é só sobre internet, é sobre você realmente estar no Senhor, né? Porque não adianta a gente também vir aqui para a internet falar que Deus está conosco, que Deus está comigo e falar e falar e falar e realmente não estiver vivendo uma vida, entendeu? Talvez está passando um monte de coisa, um monte de luta, um monte de dificuldade, né? E não falar dessas situações também, porque tem que falar. A vida, nós estamos na Terra, gente, é real. Tudo que a gente vive aqui é real. A gente passa muitas coisas, a gente vive muitas coisas aqui, entendeu? Não é só glória e aleluia. É fardo às vezes, é aflição, é muito pesar, é muita aflição que levanta, é muita dificuldade que levanta muitas das vezes. E você precisa se preparar também, né? Não só espiritualmente, mas também até o seu emocional, né? Enfim. Quem tá chegando mais? O Flávio, né? Quanto tempo, né, Flávio? Dando a paz do Senhor, viu, Flávio? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Igual o Gessivan tá falando, há tempo para todas as coisas, sim. O que eu vejo é muita gente vindo na internet todo dia pregar, mas ninguém sabe da realidade dele. Ninguém sabe da realidade dela. Então não adianta a gente ficar batendo no peito, arrotando uma santidade que talvez nem tá tendo, né? Ou uma fé que você nem tá vivendo ela. Então, gente, eu já falei aqui no começo, né? Que eu trouxe muitas palavras aqui da parte do Senhor, né? Ensinamentos da palavra de Deus, mas com direcionamentos. Não falei nada aqui do que eu acho, do que eu deixei de achar, não. Eu estudei para aquilo,
Algumas coisas foi sim reveladas do céu, né, pelo Espírito Santo, mas muitas coisas eu estudei sim desde quando eu me converti com 2 anos ali na igreja, né? Conhecendo o Senhor Jesus, eu já dediquei a palavra. Então, é muito conhecimento que a gente busca para estar trazendo, não pode trazer algo também que você não sabe falar, né? Porque às vezes vira uma confusão. Hoje, cada live, você for entrar, eu já preguei aqui, né? Sobre os falsos mestres, os falsos ensinamentos. E querendo ou não, gente, quem prega a palavra, a pessoa sofre. Você sofre por pregar a verdade, você sofre por pregar contra o espírito, né? Que tem habitado na terra, o espírito do engano, o espírito da mentira, né? E da manipulação a tantas pessoas ali, tudo com fingimento, sabe? Tudo com espírito de manipulação, espírito de engano para enganar as pessoas e estão crescendo. E cada dia que passa, cresce mais. Ana, isso é bíblico? É bíblico. Está na Bíblia. Que vai vir, já é o tempo, né? Dos falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas, falsa igreja, né? Não existe só a igreja de Filadélfia. A pessoa que mesmo com pouca força não nega o nome do Senhor, mesmo com pouca força, continua, né, ali no caminho de Deus, no caminho do Senhor Jesus. Mas também existe outras igrejas. Não é só uma, são 7 igrejas. Cada determinadas igrejas ali, gente, é para um tempo. Não é placa, não, é pessoas. Cada igreja ali que está falando é para um grupo de pessoas. Né? Eu preguei aqui, já trouxe sobre a igreja de Laodiceia, aonde as pessoas, aonde o Senhor fala, né? Que não és nem frio e nem quente, mas é morno, né? Tô a ponto de vomitar-te. Então são vários grupos, gente. Ana, e a gente pode cair no grupo da mornidão, da fraqueza, de ser morno, de ser um crente que conhece, de ser um crente que sabe e não vive, não pratica, sim. Ninguém está ileso de não deixar isso acontecer na nossa vida. Ana, e como é que a gente desperta? Eu já falei, arrependimento, busca intensa do Senhor, né? E vem assim, estalar aqui de dedo, não. Muitas vezes você vai ter que buscar a face do Senhor. Para quem me acompanha aqui mais tempo sabe o tanto que eu já falei, né, sobre Davi. O quanto eu falei dessa bênção, né, esse abençoado por Deus. Porque a Bíblia relata, né, que ele era o homem chamado segundo o coração de Deus. Ana, Davi errou, não? É claro que errou muito. Davi errou às vezes muito mais do que nós. Só que Davi também teve uma diferença muito grande de muitas vezes, né, das nossas atitudes. Qual foi, Ana? Ele buscou arrependimento. Tá lá em João, né? Frutos dignos de arrependimento. Buscar um arrependimento sincero. Buscar um arrependimento verdadeiro. É fácil, Ana, negar a si mesmo? É fácil, Ana, pegar a sua cruz e seguir Jesus? Não. Nunca falei isso aqui que seria fácil. Porque nem o próprio Senhor Jesus falou que seria fácil. Ele falou que teria aflições aqui, seria bastante. Mas era para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu. E por causa dele ter vencido como Ana, na cruz do Calvário. Já trouxe várias vezes aqui o testemunho de Jesus naquela cruz, ter morrido, né? Não só por mim, mas por todos, né? Muitos vão acreditar nesse testemunho dele, ter morrido na cruz. Muitos também não vão acreditar. E é Bíblia também, né? Não é todos que vão acreditar, mas vai ser muitos. Ele falou, o Pai, né, que é Deus, tem ovelhas para mim, né? Porque ele é o nosso bom pastor. Então, se o Pai preparou essas ovelhas, né? Ele não falou todas as ovelhas, todas as pessoas da terra, mas seria muitas, né? E quantas pessoas que tem na face da terra que crê no nome de Jesus, que crê no testemunho de Jesus.
É fácil seguir o Senhor? Não, não é fácil. Mas Ele garantiu que estaria, né, conosco, nos ajudando, nos dando força e cuidando de cada um de nós. Amém, gente? Vamos estar orando, né? Porque eu não quero ficar pregando aqui. Eu só queria alertar, né, pessoas que estão aqui agora nessa live. Não foque só na palavra, não foque só no pregador, mas foque na palavra. Não foque só nas pessoas, no homem, na mulher, mas foque também, sabe na onde? Foque no Senhor Jesus. Foque também na sua vida com Deus, na sua intimidade com o Senhor. Amém? Porque o Senhor, Ele pode te ajudar. Eu não posso, mas Ele pode. Eu posso aqui trazer uma palavra de ânimo, uma palavra assim de encorajamento, de despertamento, de arrependimento, de várias outras coisas, de salvação, mas eu não posso te salvar. Só o Senhor Jesus, Ele pode. Só o Senhor Jesus tem o poder de salvar a sua alma, de salvar a sua vida. Gente, nós estamos num tempo tão bruto, sabe? Tão cansativo, de verdade. Hoje vou contar a vocês uma coisa que aconteceu comigo. Eu vi um vídeo, né, da irmã e tal, e eu entendi o vídeo dela. Ela colocou um vídeo tipo pra mostrar, né, o que Deus fez na vida dela. E numa foto de antes dela ser crente, de antes dela ser cristã, tinha uma foto dela de biquíni, né? Assim, mostrando o corpo, assim, a barriga. Tá de biquíni mesmo, entendeu, gente? Então tá uma foto bem sensual, uma foto bem assim que, pra mim, na minha opinião, eu falei assim, isso não vai edificar vidas. Isso, principalmente se um homem que não entende Bíblia, que não, até o que tem o Espírito Santo pode cair vendo aquilo, né? Porque o homem é muito de cair no olhar, pode estar ali cobiçando e tal. Imagina aquele que não conhece a palavra. Aí eu fui comentar, gente, porque eu sigo ela e tudo. Eu fui dar uma opinião. Pra que eu fui dar essa opinião? Eu fui lá, gente, na foto do vídeo dela, eu falei assim, irmã, eu entendi o seu testemunho, mas eu não creio que o testemunho seu tem que ser mostrado desta forma, não. E sim contado, entendeu? Aí ela foi, né? Depois de algumas horas, ela respondeu. E pela forma que ela respondeu, gente, foi com um ar de raiva, entendeu? Ela não aceita crítica, ela não aceita ser corrigida. E eu não entrei ali, gente, para criticá-la. Eu não entrei ali só para poder diminuí-la. Eu entrei ali para alertá-la. Ela poderia ter pagado o meu comentário e pegado aquele conselho e pronto, encerrado aquele assunto, ou então me chamado no privado, não. Ela fez questão de responder lá também. E ela respondeu assim, se tá te incomodando tanto, irmã, por que você não deixa de olhar? Aí falou comigo, eu com esse vídeo aí eu já ganhei muitas almas para Jesus. E você, o que você fez para Jesus? Já ganhou almas para Jesus? Desta forma, me respondeu com muito, tipo assim, sem amor, sabe? Sem compaixão mesmo. Uma pessoa assim que não aceita ser confrontada, não aceita ser corrigida. Imagina, né? O pastor da moça, sei lá, se o pastor corrige, se o pastor fala, enfim. Mas é só um questionamento na minha cabeça, né? E aí eu respondi ela, eu falei assim, irmã, se o meu comentário, a minha opinião te machucou, eu te peço perdão em nome de Jesus. E sobre a questão que você está falando, se eu ganhei almas para Jesus, eu não preciso provar isso para ninguém. O Senhor sabe. E outra, de verdade mesmo, não foi um comentário de julgamento, de crítica, não. Foi uma opinião somente. Mas se te ofendeu, eu te peço perdão em nome do Senhor Jesus. E fique em paz, Deus te abençoe. E aí,
ela apagou meu comentário, eu também fui lá na negócio e apaguei também. Mas você entendeu? Como que as pessoas hoje elas estão sem empatia pelas outras, estão sem também estrutura para ouvir um não, sem estrutura para ouvir algo assim da parte do Senhor. Porque eu creio, gente, que eu fui ali com o intuito de ajudá-la. Ela é uma pregadora da palavra, ela é uma pessoa que eu sigo, ela tem muitos e muitos seguidores, entende? Foi uma opinião diferente de outras pessoas lá, foi uma visão além que eu tive, e ela respondeu daquela forma. Mas é porque, Ana, que muitas das vezes acontece isso. É porque as pessoas não conseguem, gente, ouvir aquilo que vai contra o pecado dela. Porque, querendo ou não, biblicamente provando, a gente tem respaldo bíblico para falar que aquilo é errado. Aquilo é errado, é uma imagem explícita. Imagina toda. Não pode falar essa palavra aqui, né? P-O. Não, P-R-O-S-T-I. T de novo, U. T de novo e A. Imagina, todas elas convertessem. E para mostrar o seu testemunho, tem que mostrar lá como elas ficaram, como é que elas estavam. Imagina a bagunça que seria isso. Então foi só uma alerta mesmo a pessoa, e a pessoa não escutou, não quis escutar. E claro que eu vou orar pela vida dela, claro que aquilo não me ofendeu. Eu fiquei, assim, gente, impressionada com o comentário, não imaginava isso dela. Pela forma dela tá ali, entendeu? Pela forma dela orar. Ela é daquela igreja, né, que coloca o véu, põe o véu branco e tal. É uma igreja bastante rígida e tal. E foi só uma opinião diferente da dela. E ela já virou, né, o giraia lá. Mas é isso. Hoje as pessoas estão assim, desta maneira. Não aceita crítica, não aceita não aceita opiniões diferentes. Podemos escutar, né, o que eles crê, mas ai de nós se falar da nossa fé, ai de nós se nós falar do que a gente... Qual é a nossa fé? Se nós falar de Jesus, misericórdia. Se nós falar da palavra, você tá quadrado, você tá quadrada. Se nós falar do Senhor Jesus, que Jesus é esse. Se nós falar de salvação, que salvação é essa. Que o mundo tá um caos. E você tá entendendo, gente? Como que a terra, ela não tem melhora, ela só piora. Eu sinto muito, às vezes entra em live e vai falar assim, não, a terra vai melhorar, o mundo vai melhorar, vai ficar tudo bem, não vai ficar tudo bem. Temos respaldo bíblicos para isso, gente. Quem estuda Bíblia, quem estuda os fins do tempo, quem estuda principalmente o livro de Apocalipse, já trouxe aqui algumas coisinhas, né? Não gosto de falar muitas coisas, porque tem muita gente aqui na live que entra também que não é cristão, então não entende muita coisa. Então não adianta você falar alguma coisa que é alguém que para discernir tem que ter o espírito, né? Sendo que a pessoa é da carne. A Bíblia fala que quem é do espírito, né, discerne o que é da carne. E discerne também o que é do espírito. Mas quem é da carne, querido, não vai discernir nada que é do espírito, porque ele é carne, né? Enfim. Mas é muita coisa hoje que tá acontecendo, entendeu? Certas coisas assim que eu fico embasbaracada, gente. Eu fico assim de queixo caído, as pessoas não aceitam correção. Entende? Às vezes, gente, é melhor você ouvir a verdade que dói, que hoje ela vai doer, mas essa dor vai passar, do que você ficar ouvindo mentiras que vai te deixar anos caída, anos caído, anos enganada, enganado, entendeu? Muitas pessoas acham que tem amigos verdadeiros, né? Amigos que tá ali para contar, mas na verdade é mentira pura, não tem amizade para te falar o que você tá errando, aonde você deixou de errar, entende? Aquele amigo que te critica porque quer você melhorar, aquele amigo que fala na tua cara porque sabe que se não falar contigo a verdade, você vai ficar sendo ali enganado, enganada.
Gente, a gente não vence nada na vida a não ser de confronto. A gente não vence nada na vida se a gente não tiver humildade para escutar o outro. Entende? É muito mais melhor você ouvir aquela verdade que no começo que você lê, fala, nossa, isso está me ofendendo, esse negócio aqui, credo, misericórdia. Mas depois você analisar, sei lá, até orar, fazer uma oração, Deus, o que eu respondo aqui? O que eu falo aqui? Eu pensei bastante, gente, eu vi o vídeo muitas vezes, eu falei, não posso deixar de passar isso. Porque Porque, gente, de verdade, foi uma correção, assim, uma opinião minha bíblica, uma opinião minha de querer que ela conserve a sua vida com Deus, de ela não entrar mais coisas ali, entendeu? Ela deixar mais coisas entrar. Porque às vezes o inimigo, gente, não precisa de muita coisa, ele precisa de uma coisinha assim, ó, para ele fazer um arrasto na nossa vida. Claro que tem aquela parte, gente, não tem como a gente olhar o cisco que tá no olho do irmão, sendo que tá uma trave na nossa. Mas tem coisa, gente, que você é direcionado por Deus. Tem coisa que se você não falar, vai ser cobrado na sua conta. A balança que vai pesar não vai ser da outra pessoa, vai ser a tua. Então, mesmo que muitas das vezes você tá errando ou você tá errado, se Deus te confrontou para falar com alguém, você tem que obedecer. A Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Sabe o que Jonas errou, gente? Jonas errou em algo que muitos de nós erram. Qual, Ana? Obedecer o que Deus manda. Porque se Deus mandou você ir, se Deus mandou você falar, quem somos nós, gente, para questionar? Aí sabe o que acontece? Nós ficar ali batendo o pé e questionando, nós vai estar pecando do mesmo jeito. Porque Jonas, é isso que aconteceu com ele. Ele não quis obedecer a Deus, ele não quis ir pregar lá pro povo, né, de Ninivita, a cidade Ninivita, pro povo ninivitas. Por quê? Porque ele desobedeceu a ordem. Porque na cabeça de Jonas, gente, no intelecto dele, ele tá assim, eu não vou pregar lá não, porque eu conheço o Senhor. E o Senhor vai perdoar aquele povo. Deus vai perdoar eles. Eles vão arrepender e Deus vai perdoar. Sabe, gente, o que Jonas queria? Queria que Deus matasse aquele povo. Olha para você ver a prepotência de Jonas. Quem somos nós, gente, para falar para Deus matar alguém? Quem somos nós, gente, para falar que Deus acabe com Ciclano, que Beltrano, porque eles são infernais, que eles são ruins? Quem somos nós? A Bíblia fala que quem quer ser juiz de alguém vai ficar numa situação de culpado, de réu. Entende? Porque juiz na terra ninguém é. Ah, Ana, tem um juiz que exerce essa profissão, ok, meu querido, não estamos falando disso. Estamos falando de um juiz que vai julgar a sua vida após essa. Depois que você ter outra vida. Qual vida? A vida eterna ou a morte eterna? Sua alma vai ter que pagar, ou sua alma vai viver livre para adorar o Senhor, o Deus da sua vida, o Deus que te criou, o Deus que te formou. Mas muitas pessoas hoje querem ser juiz das outras. Eu vou julgar essa pessoa aqui, eu quero que ela vá para o inferno. Misericórdia, gente, está repreendido em nome de Jesus. Eu vou julgar essa causa aqui, ó. Essa causa aqui não tem jeito mais. Não tem jeito mais com essa pessoa. Essa pessoa pecou demais. Essa pessoa errou demais. Ela já teria que ter morrido. Gente, que pensamento é esse? Que cristão é esse que estamos sendo? Que temos essa barbaridade de pensamento? Mas eu entendo. Eu entendo porque, biblicamente, homens de Deus, mulheres de Deus também falharam nisso. Jonas foi um que não queria pregar a palavra que nem dele é, a palavra do Senhor. Quem ia converter aquele povo não era Jonas, era a palavra
de Deus que estava sendo ali missionada pelo som da sua voz. Você já imaginou, gente? Eu falo aqui direto, quem me acompanha sabe o tanto que eu prego isso aqui. Você ser usado, você ser usada, não significa você ser aprovado. Não significa se você está salvo, se você vai para o céu. A salvação, meu querido, foi dada por Cristo Jesus. A salvação, meu querido, eu e você não merecia. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, nada ia acontecer, nada feito. Então, por que nós achamos que podemos julgar alguém, condenar ele ao inferno, condenar ela ao inferno, gente? Não tem como, não. Isso é loucura do ser humano. Eu já falei, gente, dom, você saber pregar, você ter o dom, né, da sabedoria da palavra, vem da parte do Senhor, vem de Deus. A gente não merecia nada, gente. A gente não merecia nem estar vivo. De verdade, me perdoa falar isso, tá 89 pessoas aqui comigo. Me perdoa estar falando isso, mas nem vivo a gente merecia estar. Mas se eu e você tá vivo, pode ter certeza que é dom de Deus. Foi Ele que deu o fôlego de vida, o ser humano que pecou lá no jardim do Éden, Adão e Eva. E deu a Adão, né? Soprou ali no seu nariz o fôlego de vida, o primeiro dom, o dom da vida, o dom de você respirar, o dom do fôlego de vida. Então, gente, como é que podemos falar assim? Não, fulano merece morrer. Não, fulana, misericórdia, ela já teria que passado desta vida. Sendo que você não foi o que deu a vida a ele, não foi você que deu a vida a ela, não foi você que morreu na cruz para salvá-la, não foi tu que morreu no Calvário lá, sofreu tudo que é tipo de dor para dar ela aquela alma, não foi você. Então não tem como a gente falar assim, não, morra porque você merece morrer, fulano. Morra porque você merece morrer, fulano. Não somos dignos disso, gente. A Bíblia fala que quem vai ser juiz vai ser o Senhor Jesus, porque o Pai, o próprio Deus, vai dar a ele esse direito de julgar a terra, de julgar o povo, de julgar a nação, de julgar a língua, de julgar qualquer tipo de gente, seja ele brasileiro, seja ele aonde ele for, de que cidade for, de qual cultura for, de qual jeito ele é. Só o Senhor Jesus tem esse poder. Eu não tenho esse poder, você não tem esse poder. Só o Senhor Jesus tem o poder de fazer isso. Amém? Então, o que eu quero deixar aqui, né? Pelo menos uma reflexão, porque eu entrei para não pregar, gente. Mas eu fui chamada para isso. Eu sei que o que Jonas tinha convicção, né? Que se eu pregar, o Senhor vai... Esse povo vai converter, porque Deus, ele me usa. Jonas tinha essa convicção, só que Jonas tinha um coração ruim. Um coração que estava condenando o povo, sendo que ele não poderia condenar ninguém. Ele não tinha o poder de condenar ninguém. Então eu sei também que Deus me usa na palavra, mas eu não tenho o poder de condenar você. E nem você tem o poder de condenar a mim. Só o Senhor Jesus tem este poder, gente, mais ninguém. Amém? Só o Senhor Jesus. Então vamos estar orando, né? Eu vi vários pedidos de orações. Muito obrigada a todos, viu, por estar na live. Vi aqui 100 pessoas aqui na live. Gente, misericórdia. É bom ficar sumida, né? Que o povo vem, né? Jesus da glória. Deus é maravilhoso. É verdade, viu, Maurílio? Ninguém sabe o dia que Jesus vai vir, nem os anjos, né? Assim, tá na Bíblia isso. Só o pai que sabe, né? O dia que falar assim, filho, vai,
ele vai vir, né? O Genildo aí dando boa noite, o Francisco, né? Muita gente, meu Deus. Aí a Tati pedindo, né? Parece que oração, né? Então vamos orar, né, gente? O aprendiz aí, né? Mandou a florzinha, dando boa noite, a paz de Deus, amada, a paz de Deus, viu? Seja bem-vindo ou bem-vinda, né? Porque não sabemos quem é dono do canal. Vamos lá, gente. Orar, né? Para Deus nos ajudar a vencer mais um dia, mais uma noite, né? E que Ele possa abençoar o nosso amanhã, né? A nossa segunda-feira, em nome de Jesus. Vamos colocar um fundo musical aqui, né, gente? Para poder ajudar um pouquinho. Amém, Jesus. Vamos estar orando, né? Senhor, muito obrigada, Jesus, pela Tua graça. Muito obrigada, Jesus, pela Tua misericórdia. Muito obrigada, Jesus, por almas que estão aqui, Deus. Muito obrigada, Deus, por a vida deste homem, pela vida desta mulher, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por cada alma que aqui está. Deus, eu coloco diante de Ti, Deus, todas as vidas, meu Deus, que entrou, que saíram, que está aqui agora. Deus, tenha misericórdia, Pai, de cada um de nós. Pai, eu me incluo nessa oração agora também. Eu te peço, Senhor, Deus, ajuda, força, coragem, ânimo, para continuar, Jesus, lutando, perseverando na Tua presença. Deus, sabemos nós que não é fácil. O Senhor também, Pai, não garantiu facilidade, o Senhor garantiu estar conosco. Deus, aqui tem servos, aqui tem servas, aqui tem conhecedores da palavra, conhecedoras da palavra. Aqui tem pessoas, Deus, que entrou por acaso, que entrou só para saber o que está sendo falado, porque é uma live pública. Deus, eu te peço em nome de Jesus, aonde tiver vidas, aonde tiver almas agora, Senhor, vai de encontro a elas. Ajuda essas pessoas, dá elas forças, dá elas coragem, Deus, para continuar a jornada. Ajuda este homem, ajuda essa mulher, Deus, a vencer toda crise do excesso do futuro, toda crise, Pai, de tristeza na alma, de amargura, Deus, de toda raiz de amargura, como Davi disse. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, eu peço, Deus, cada pessoa que deixou aqui seu comentário, pedindo oração, pedindo resposta, pedindo ajuda, Deus, ajuda ele. Ajuda ela, Pai. Eu não posso fazer nada por esta pessoa, a não ser orar, Deus, como o Senhor manda orar. Orar uns pelos outros. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, como o Senhor agora está à direita do Pai, à direita de Deus, rogando pela minha vida, rogando por vidas e vidas e vidas, Senhor. Pedindo, Pai, orando ao Pai, para que possa ajudar este homem, ajudar essa mulher, essa criança, essa família. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, essa pessoa que está passando por um processo, Deus, de enfermidade. Essa pessoa, meu Deus, que está enfrentando câncer. Essa pessoa que está enfrentando, Deus, uma doença terminal. Pai, em nome do Senhor Jesus, como Tu mudou o quadro de morte um dia na minha vida para o quadro de vida, aonde, Deus, o Senhor mudou até mesmo laudos do médico, aonde, meu Deus, a medicina já não podia fazer mais nada, porque o que podia ser feito, tinha feito, meu Deus. Mas aí veio, Pai, aonde o Senhor entra, porque a Tua palavra diz, Pai, que o possível é para o homem, mas o impossível é para o Senhor. E eu te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, faça o impossível na vida desta pessoa. Faça o impossível, Senhor, porque o Senhor pode fazer o impossível. Deus, eu sei que não é sobre nós, não é sobre a nossa oração, não é sobre a voz
que está sendo ouvida, escutada. Mas é por causa, Pai, da palavra. É por causa que a palavra diz, Pai, que a oração ela tem o poder de quebrar jugo desigual. Deus, entra na vida dele agora. Entra na vida dela agora, Senhor. Que essa pessoa, Pai, ela possa contar o seu testemunho um dia, como eu também hoje conto. O testemunho, Pai, que o Senhor fez na minha vida. Deus, como tu fez, Pai. Como tu entrou, Pai, naquele quarto, naquela UTI, naquela CTI, naquele quarto de hospital, Deus, cheio de pessoas enfermas, e trouxe cura para mim, Deus. Eu peço, Senhor, agora, Pai, entra, Jesus, neste hospital, neste quarto, e traz cura agora, Jesus. Aonde, Deus, o remédio não faz mais o efeito. Aonde, Deus, a morfina, nada, Senhor, passa e cessa. Eu peço, Senhor, agora, Deus, cessa essa dor. Toca com tuas mãos poderosas, Jesus. Toca, meu Deus, no íntimo, no oculto, no escondido desta alma. Talvez não é uma doença, Pai, mas é algo que está, Deus, dentro da sua alma, na sua mente. E eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, cura agora. Faça um milagre agora. Deus, quem somos nós, Pai, se não for o poder que é revelado por meio do Espírito Santo, com tantos dons, Pai. São 12 dons distribuídos pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. O dom da fé, o dom da cura, o dom da profecia, o dom do amor, Deus, o dom do discernimento espiritual. Oh, meu Pai querido, meu Pai amado, o dom da palavra, da sabedoria, Deus, e tantos outros dons, Pai. Aonde, Deus, alguém agora está ouvindo esta oração, que essa pessoa, Pai, ela possa ser tocada por Ti. Deus, se o Senhor fosse usar, Pai, pessoas perfeitas, não ia contar um nesta história. Nenhum na face da terra teria essa perfeição, porque a Bíblia diz, Pai, que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. O poder não é nosso, o poder é do Senhor. A glória, Pai, não é nossa, a glória é do Senhor. Quem opera és Tu, Jesus. E eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, cura agora. Cura agora, Senhor. Seja qual for esse problema, seja qual for, Pai, essa dificuldade, seja qual for, Pai, esta causa que agora não é resolvida pelo homem, mas é resolvida pela Tua mão, Deus. Porque a Bíblia diz que o possível é para o homem, mas o impossível é para Deus. É este impossível, Deus. É esta situação impossível que eu estou pedindo agora. Faça, Pai. Pai, eu te peço em nome de Jesus, faça, Senhor. Faça, Deus, e que essa alma, Deus, essa vida, venha contar, Pai, o quão grande o Senhor foi na vida dele. O quão grande o Senhor foi na vida dela. Deus, eu quero orar, Pai, para que o Senhor venha trazer, Pai, discernimento ao Teu povo, à Tua igreja. A Tua igreja, Pai, ela precisa de discernimento. A Tua igreja na terra, Pai, precisa, Pai, de direcionamento. A Tua igreja, Pai, precisa do avivamento. Deus, quantos homens e mulheres de Deus usados para falar que o Senhor derramaria, Pai, um avivamento no Brasil. Aonde está este avivamento, Deus? Deus, mas eu vou ficar, Deus, com a Tua palavra,
Que a tua palavra diz, Pai, lá em Joel, que o Senhor derramaria, Pai, do teu Espírito sobre toda a carne. Deus, não podemos mandar em ti, mas podemos te pedir. A Bíblia diz, pedi, pedi e dá-se-vos-á. Aquele que busca encontra, aquele que bate a porta